Olá meus amigos, tudo bem? Meu nome é Newton Nunes, estamos hoje aqui no canal Área de Treino, mais uma vez aí, muito obrigado pela participação de vocês. Olá meus amigos, tudo bem? Meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Área de Treino, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. E hoje vamos comentar um assunto também muito importante, que é sobre o treinamento físico para o seu cliente, para o seu aluno, para o seu paciente hipertenso. Mas Newton, o indivíduo hipertenso, aquele seu aluno hipertenso, ele pode realizar o treinamento resistido, o treinamento na musculação? Bom, então nesse vídeo aqui eu vou citar 17 dicas, 17 informações importantes aí para você levar em consideração na hora de você avaliar o seu cliente, o seu aluno hipertenso e realizar a prescrição do treinamento físico. Então, primeiro, realizar uma avaliação física inicial, preferencialmente o teste ergométrico. Lá você vai avaliar não só a resposta à frequência cardíaca máxima, mas principalmente a pressão arterial máxima que ele vai atingir lá na esteira, realizando a avaliação física inicial. Então muitas pessoas às vezes têm uma pressão arterial normal em repouso, e muitas vezes é normal pelo uso do medicamento. Então o hipertenso compensado, ele está sendo tratado com medicamento, já que a atividade física e alimentação não está sendo suficiente para normalizar a pressão arterial dele. Então, primeiro item, fazer a avaliação física inicial. Segundo, avaliar a eficácia dos medicamentos. Muitas vezes o nosso aluno hipertenso, o nosso cliente hipertenso, quando vai lá no consultório, o médico avalia a pressão arterial dele no consultório em repouso. Mas será que aquele medicamento, aquela dosagem está sendo efetiva, adequada para protegê-lo durante um teste máximo e, consequentemente, durante um treino, que será submáximo? Então, segunda dica aí, avaliar a eficácia dos medicamentos. Por isso, ele precisa fazer uma avaliação física máxima. Terceiro, o seu cliente realiza lá o treino resistido e sente um incômodo aqui nessa região central. Será que é peitoral? Será que é sistema muscular? Ou é o sistema cardiovascular já dando um aviso que é importante ele realizar essa avaliação física antes de continuar o treinamento físico? Então, terceira dica aí, avaliar se é muscular ou cardiovascular. Quarta dica. Então, arritmias extracísticas que eu já comentei nos outros vídeos. O seu cliente apresenta algumas arritmias durante o treino resistido e até no aeróbio. Será que ele pode continuar realizando o treino resistido e também o aeróbio? Mais um motivo para ele realizar essa avaliação física inicial. Então, essa foi a quarta dica. 5. Regularidade. Quantas vezes na semana o seu cliente hipertenso poderia realizar o treino resistido? O ideal era por volta, na média, de 3 sessões por semana. Isso seria o ideal. No mínimo 2, mas o ideal pelo menos 3 sessões por semana. Essa foi a quinta dica, regularidade. Sexta dica, duração. Pelo menos aí em torno de 30, 40, chegando até 50 minutos o treinamento, mas pelo menos 30 minutinhos aí lá na sala de musculação. Seria pelo menos o mais ideal, o mais adequado aí para realizar o treinamento físico. Sexta dica então foi a duração. Sétima dica, intensidade. Bom, segundo as principais referências aí internacionais, a recomendação é que você prescreva a intensidade do treino para o seu aluno hipertenso, em torno de 40% a 70% da sua carga máxima. Ou seja, ele vai realizar aí, em média 15 repetições em cada exercício, ali, em cada aparelho, sendo que a 15ª repetição ele vai terminar com cansaço aí de 0 a 10, onde 10 seria muito cansativo, em torno de 7. Ou seja, não vai ser um treino muito leve, mas é um treino que vai priorizar mais repetições com cargas moderadas. Isso é o mais adequado para o seu cliente hipertenso, de 40% a 70% do seu máximo. Se ele for realizar uma carga em torno de 40% do máximo, mais repetições, até 20%. Em torno de 70%, próximo de 12 a 15 repetições. Oitava dica, pausas. Bom, as pausas estão relacionadas à intensidade. Quanto maior a intensidade, maior o intervalo de pausa. Se for 40% da carga máxima, uma pausa um pouco menor, 15, 20 até 30 segundos. Se for uma intensidade em torno de 70% do máximo dele naquele equipamento, uma pausa podendo chegar até 1 minuto, 1 minuto e meio de intervalo. 1 minuto já seria bastante adequado ali de pausa entre as séries. Essa foi a oitava dica, pausas. Nona dica, ordem dos exercícios. Bom, basicamente alternância dos grupos musculares. Por exemplo, eu poderia recomendar 2 exercícios para membros superiores, 2 para tronco e 2 para membros inferiores. E você vai alternando os grupamentos musculares, ok? Essa foi a nona dica. 10ª dica aí, respiração.
Bom, geralmente a recomendação, levando em consideração o sistema, a variável hemodinâmica, você deve expirar sempre na fase concêntrica do movimento. Ou seja, você está vencendo a resistência e você vai expirar. Isso seria o mais adequado para diminuir a sobrecarga cardiovascular. Então expire sempre no momento de realizar o vencimento. Você vai vencer aquela resistência. Então você está fazendo a fase concêntrica do movimento, por exemplo, na puxada, na remada, você vai fazer a expiração no momento que você vai vencer a resistência. Essa foi a 10ª dica. 11ª dica, medir a pressão arterial no final da série. Bom, o normal, o mais adequado, o saudável é que o treinamento resistido, a pressão arterial sistólica não ultrapasse os 180 milímetros de mercúrio, fique abaixo desses valores. E a diastólica abaixo de 104, bem abaixo desse valor de 104. Então você vai medir a pressão arterial no final de cada série. Não precisa medir em todas as séries, mas principalmente quando você está conhecendo o seu cliente e quando você aumentou a carga naquele treino. Lembrando que quando ele realizar o treino, aquele exercício com membros inferiores, você consegue medir nas últimas repetições. Quando ele realizar o treino em membros superiores, você não vai conseguir medir a pressão durante as repetições, e sim no final da série. Então a recomendação é você aumentar 30% na sistólica e 17% na pressão arterial diastólica, que seriam os valores durante a execução. Isso eu já comentei no outro vídeo também. Essa foi a 11ª dica. 12ª, a série contínua versus o fracionado. A série contínua é quando você realiza lá as 12, 15 repetições de uma maneira contínua, ou seja, sem intervalos. Se esse método, você mede a pressão arterial do seu cliente no final da série e a pressão está muito elevada, recomenda-se na primeira sugestão realizar o método fracionado, deixando 2 a 3 segundos de intervalo entre cada repetição. Provavelmente no final da série a pressão arterial sistólica e diastólica não estarão muito elevadas. Tudo bem? Então essa foi a 12ª dica, o contínuo versus o fracionado. 14ª dica, evolução das cargas. Bom, de uma maneira geral, você espera o seu cliente se adaptar, mas nunca deve se aumentar mais que 5% daquela carga no intervalo menor de uma semana. Pode causar lesões e respostas pressóricas muito elevadas. Então nunca aumente mais que 5% da carga do seu cliente hipertenso no intervalo menor de uma semana. Tudo bem? Essa foi mais uma dica. 14ª dica agora, o aquecimento. Você deve realizar o aquecimento no início do treino, para preparar toda a musculatura para aquele treino resistido, e também o alongamento com o objetivo de relaxamento no final do treinamento físico também, envolvendo os principais grupos musculares que você prescreveu naquele treino. Tudo bem? 15ª dica, evitar cafeína muito próximo do início do treino. Não que ele esteja proibido de tomar café no dia do treino, não é isso. Mas não se exceder na cafeína e estimulantes, nicotina, nem pensar o cigarro, e cafeína, com um intervalo de tempo bem anterior ao treino, para não ter o efeito aí de uma resposta exacerbada da pressão arterial. Essa foi a 15ª dica. 16ª, hidratação. Mesmo num período mais frio, outono, inverno, nunca esquecer da hidratação. Isso facilita a termorregulação e todo o equilíbrio interno do nosso organismo também. Tudo bem? E 17ª dica, horário do medicamento. Tente conciliar o horário do medicamento que ele está usando, o medicamento por prescrição médica, e o horário do treinamento físico. Algumas vezes o cliente usa o medicamento de manhã e treina já no final do dia, 10 horas da noite, por exemplo. Será que a resposta pressórica exacerbada não é porque o efeito do medicamento já está ultrapassado? Tente conversar com o médico do seu cliente para tentar equacionar. Faça as tabelas do treinamento do seu cliente e passe as tabelas para o médico, para você conversar, você como profissional, como fisiologista, como professor de educação física, você vai conversar com o médico, mostrando os relatórios de cargas e pressão arterial, para ele avaliar o efeito do medicamento, se tem que alterar ou não a dosagem do medicamento, ou o horário que o paciente, o nosso cliente, vai ingerir aquele medicamento, vai utilizar aquele medicamento. Tudo bem? Então, nesse vídeo foram as 10 principais dicas, orientações, recomendações para você seguir um bom treinamento físico resistido na musculação com seu cliente hipertenso. Se você curtiu esse vídeo, clique no curtir. Se inscreva no meu canal se você gostou desse vídeo e dos outros vídeos também do meu canal. Mais uma vez, muito obrigado. Meu nome é Newton Nunes e até o próximo vídeo.